Olá, querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus, está no ar o programa Em Cristo, o programa Cristo Conectado. Querido amigo, querida amiga, eu peço licença para adentrar aí na tua casa, peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para podermos refletir um pouco sobre esse tema. Manter-se casado ou divorciar-se? É uma pergunta que deixou de ser feita em nossos dias. Sim, deixou de ser feita. Querido amigo, querida amiga, eu gostaria de perguntar para vocês, mas antes de perguntar e de refletir nesse tema, eu invoco a presença do Deus Triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, abençoa-nos neste momento de reflexão. Amém. Querido amigo, querida amiga, durante o seu ministério na Galileia, Jesus ele foi muito questionado. Claro que quando nós olhamos para muitos desses questionamentos aos quais Jesus ele teve que lidar, nós vemos que os fariseus, quando eles se aproximam de Jesus, eles se aproximam com um objetivo. Evangelista Marcos, João Marcos, capítulo 10, o Evangelho é Marcos, capítulo 10, versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Os fariseus, eles tinham como objetivo conseguir alguma prova contra Jesus. No entanto, mesmo que a pergunta tenha sido feita com este objetivo equivocado, nós precisamos pensar que essa pergunta ela deixou de ser feita ou de pelo menos ser refletida em nossos dias. E daí? Manter-se casado ou divorciar-se? Nós não temos mais pensado sobre isso, nem falado sobre isso. No entanto, mesmo que os fariseus tenham feito uma pergunta de maneira equivocada, ela nos deixa uma grande reflexão e principalmente nos faz pensar sobre esse tema na atualidade. Os fariseus, eles se aproximaram e disseram: olha, de acordo com a nossa lei, Jesus, um homem pode mandar a sua esposa embora? Claro, eles sabiam da resposta, tanto que Jesus logo responde dizendo assim: o que vos ordenou Moisés? Ah, Moisés permitiu lavrar sim a carta de divórcio. É claro que Moisés permitiu, mas ele só o permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mandar a esposa embora, ou melhor, podemos nos separar por qualquer motivo? E geralmente quando as pessoas procuram um pastor para falar sobre divórcio, eles na verdade eles só querem uma aprovação bíblica. É isso mesmo, eles querem uma afirmação bíblica de que, sim, meu filho, você pode separar da tua mulher, afinal, olha só o sofrimento pelo qual você está passando, olha o problema que você está enfrentando dentro do seu casamento. O objetivo dessa pergunta feita pelos fariseus era conseguir acusar Jesus de algum erro. Mas a pergunta em si, ela revela um grave problema, mas um problema no coração humano, observado causa da dureza do vosso coração. Sim, devido à dureza do coração humano, algumas perguntas elas deixaram de ser feitas, ou pelo menos deixamos de refletir em algumas delas. E muitas das perguntas que hoje já não são mais feitas se deve ao fato de não aceitarmos a sua resposta óbvia. Um homem pode mandar a sua esposa embora por qualquer motivo? Querido amigo, querida amiga, qual é a sua opinião com esse popular casa separa? O divórcio, ele tem sido pouco questionado ou nada questionado em nossos dias. Na verdade, se nós formos olhar, o divórcio tornou-se algo banal, corriqueiro, natural. Na verdade, errado parece que é quem já está casado há muitos anos.
A dureza do coração humano. O problema no coração humano está fazendo com que as pessoas se deixem levar pela sua cobiça. É interessante, de 10 mandamentos que Deus nos deu, dois falam sobre a cobiça. É do coração que nascem todas as cobiças, os desejos desenfreados. Eu proponho, neste momento, pensarmos um pouquinho nas palavras de Jesus, mas de um outro ângulo. Jesus segue a sua resposta, é isso mesmo, ele segue a sua resposta. Aí ele diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, ele olha para essa questão do eu posso me divorciar por qualquer motivo, ele olha para o casamento de um outro ângulo. E o ângulo apontado por Jesus é olhar o casamento tal como assim no paraíso. Na sua resposta aos fariseus, Jesus diz que lá no começo, por ocasião da criação, a não ser que você acredite na teoria da evolução, tudo bem, então desconsidere. Mas se você crê que Deus criou o mundo, que Deus criou todas as coisas, criou homem e mulher, criou também, formou ali o casamento. Aí Jesus ele fala, olha, desde a criação, Deus criou homem e mulher. E Deus observou que a sua criação era boa, sem pecado, sem corrupção. Daí ele diz assim, olha, Deus observou que não era bom que o homem vivesse só. Deus providenciou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, formou a mulher da costela do homem. Aí ele diz, agora o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, e não havia vergonha entre eles. O relato que Jesus lembra é o relato de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, o qual Jesus ele lembra para os fariseus, e ele diz, esse texto lá na criação, no Jardim do Éden, aconteceu o primeiro casamento realizado pelo próprio Deus Criador no céu, no paraíso. Sim, querido amigo, querida amiga, o casamento é um pedaço do paraíso deixado ao homem aqui no mundo. Após a queda em pecado, Deus não tirou do homem a mulher e não tirou da mulher o homem. Se caso há alguém que diga que o seu casamento está sendo um inferno, bem, eu lamento dizer, mas isso se deve à dureza do seu coração. O problema não está no casamento em si. O problema está no coração desses que são casados. Ao apontar para o paraíso na sua resposta, porque é isso que Jesus faz diante da pergunta, vem cá, eu posso mandar a minha esposa embora por qualquer motivo? Por causa da dureza do coração, Moisés até permitiu, mas olha, vamos olhar para o casamento tal como ocorreu no paraíso. Ao apontar para o paraíso em sua resposta sobre o divórcio, Jesus ele diz que ao criar homem e mulher, Deus, pela sexualidade e hormônios diferentes, Deus os uniu a si mesmo. E hoje, se nós formos olhar essa questão da sexualidade, até mesmo a questão dos hormônios, tornou-se um empecilho dentro do casamento. Que pena, que pena. O verbo hebraico para a palavra unir, uniu, une, é dabak, ou seja, grudar, colar. Trouxe aqui um pequeno exemplo para vocês. O que nós temos aqui? Bem, há quem diga que nós temos aqui uma folha. No entanto, são duas folhas. Duas folhas. É grudar. Grudar. É esse o termo hebraico dabak. Querido amigo, querida amiga, essas folhas, elas pareciam ser uma, eram diferentes, uma, mas se tornaram uma por causa do dabak, do unir. E ao tentar separar essas folhas, eis a questão, olha só. Olha o que aconteceu ao tentar descolar essas folhas, já que elas
foram unidas, foram coladas. As folhas que pareciam ser boas para uso, e eram boas para uso, quando elas se uniram, tabaco, colar, ao tentar separá-las, bem, eis que ficou assim, estragada, já não servem mais para nada. Elas estão cheias de marcas. Jesus responde aos fariseus, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Homem e mulher, ao se unirem, é para estar sempre juntos, permanecer um ao lado do outro, grudados, seguir perto. E ao apontar para o paraíso na sua resposta, Jesus está dizendo aos fariseus que eles, apesar de tão religiosos, eles estavam equivocados na sua maneira de viver. Porque, afinal, eles abandonavam as suas mulheres por qualquer motivo e assim estavam desprezando o que Deus preparou para o homem dentro do paraíso ou no paraíso. Querido amigo, querida amiga, o que está impedindo você de viver esse pedaço do paraíso aqui na terra entre os pecadores? Eu já sei. É a dureza do teu coração. Esse problema está levando o homem a destruir as relações humanas e, pior ainda, destruir a relação matrimonial. O divórcio, em nenhuma circunstância, não importa qual seja, o divórcio em nenhuma circunstância é bom. Olhem para o papel. Olhem. Colados, grudados, tabaco, mas, sabe? Assim é separação. Deixa marcas profundas. Feridas sempre estarão abertas, traumas sempre acompanharão a vida dessas crianças. A dureza do coração está levando o homem a deixar de preservar o pedacinho do paraíso que Deus lhe permite ter aqui na terra. O homem, por sua dureza de coração, está se deixando levar por muitas tentações. E eu sei que todos nós, dia a dia, somos tentados, mas o Espírito Santo, pelo autor da carta aos Hebreus, ele nos diz, e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. E o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas, pelo contrário. Temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Querido amigo, querida amiga, o que está impedindo você de viver esse pedaço do paraíso aqui na terra entre os pecadores? Ao sinal de problemas na família, no casamento, não abandone a igreja. Não abandone a pregação da palavra, o recebimento do corpo e do sangue de Cristo. Afinal, o perdão que Cristo adquiriu na cruz para você e que ele anuncia, proclama na sua palavra, este perdão é muito importante, é muito necessário no casamento. Não deixe de ouvir a voz de Deus, pois o Espírito de Deus produz o amor, e desse amor provém a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, tão necessários dentro do casamento. Para o coração humano em sua dureza, é isso mesmo, para o coração humano em sua dureza, Deus dá o seu Espírito Santo, Deus dá o Espírito Santo. Por isso, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da carne. Cuidado, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Espírito Santo. O meu casamento precisa da força, do perdão de Cristo, da direção e condução do Espírito Santo. Afinal, eu estou cercado por uma sociedade que encara o divórcio como algo normal e banal. E Jesus diz que não. Não é normal e nem banal. Existe o divórcio por causa da dureza do nosso coração. Mas olhem para o casamento como um pedaço do paraíso.
que Deus lhes permite ter e viver aqui na terra. Eu desejo a todos os casais, a todos os casamentos, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, olha, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Jesus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.